Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite não muito fria, não. O dia amanheceu muito mais frio. Amanheceu com 5, 6 graus na Grande Porto Alegre. Alguns bairros, como Belém Novo, por exemplo, temperatura andou beirando a 0 grau. Hoje à noite uma temperatura bem agradável, uma temperatura bem considerável, né? Dá para encarar, inclusive, uma ida à arena. Deixa eu consultar aqui no meu celular temperatura, vamos ver? Vai marcar a temperatura aqui ou não? Mas está uns 15 graus, 14 graus. Deve cair para 11, 10, 11, né? Na hora do jogo. Bem suportável, né? Claro. E no final do jogo, lá pela meia-noite, aí sim teremos uns 7, 8 graus, quem sabe. Um frio seco, né? Não tá gelado como estava de manhã. Tá bem interessante aí para que o torcedor possa ir com tranquilidade à arena. E 15 graus, é isso aí, me confirma aqui o Bruno Soares. E uma situação que parece que aos poucos vai se resolvendo a consciência do pessoal do Transurb, né? Claro que é jogo da seleção brasileira, hoje é dia de fazer média com todo mundo, não precisa ter a súplica que às vezes é necessária em relação ao atendimento a torcedores de Grêmio e de Internacional. Hoje é uma coisa diferente. Então, hoje, 1h30 depois do jogo, haverá trem para tudo. Para o centro da cidade, para os bairros, para a Grande Porto Alegre, então está tudo legal. Hoje não tem problema, não há necessidade de suplicar para que se coloque trem. 1h30. Se o jogo terminar com vitória do Brasil, que é o que se espera, 11h30 até a 1 da manhã tem trem. Se tiver pênaltis, da meia-noite até a 1h30 da manhã tem trem também. Então está tudo já alinhavado aí para que o torcedor possa chegar em casa já pensando em trabalhar no dia subsequente. Nós vamos abordar aqui também seleção brasileira, mas vamos falar de Grêmio, de Internacional, de política de Grêmio, de Internacional, que a gente sempre aborda aqui no Cadeira Cativa, especialmente André Miola, que inclusive sobrou do Conselho Deliberativo, fruto da cláusula de barreira não ser exatamente isso que se pretende, né? Esse movimento SIC, né? Acho que é Sócio Independente Colorado, né? Sócio Independente Colorado. Que está propondo aí uma coletânea de assinaturas e tudo mais para fortalecer essa ideia de cláusula de barreira zero, para que se termine um pouco com os privilégios de quem está no poder. Porque quem está no poder no Internacional parece que não vai sair nunca, né? É uma coisa tão cômoda para quem está e tão incômoda para quem quer chegar, ou quer voltar, ou quer ajudar o Internacional e não consegue. Eu sei que o Grêmio também não tem cláusula zero e também nós vamos falar aqui com o Pimpo Contursi sobre isso, né? O Pimpo Contursi que nas horas vagas é o José Vicente Contursi, né? Sim. Mas o Pimpo Contursi já é mais consagrado. Vamos falar sobre isso também com a Luísa Abel, justamente integrante do SIC, Sócio Independente Colorado. O que você acha desse movimento para angariar apoio aí para se chegar um dia a tal da cláusula de barreira zero, ou pelo menos que seja 5%? Né? Boa noite. Boa noite, Miola. Boa noite, ouvintes. A cláusula de barreira é algo que já vem sendo questionado nas últimas eleições, né? Inclusive, uma das eleições, a frase que comentava e que chamava para a nossa chapa era Internacional, um clube sem barreiras, né? E isso teve, com o passar do tempo, adesão de outros movimentos, o caso do SIC, o caso do Sócio Deliberativo, e de outros movimentos em si, que nos momentos onde a condição e a necessidade ela acontece, eles se posicionam favoráveis. Após estarem dentro do conselho, eles são só favoráveis às danças de cadeira, né? Porque hoje o conselho se desenha de uma determinada forma. Mas o SIC nunca esteve no poder, né? Não, o SIC não, mas um conselheiro se deu conta, o Pescoçoni se deu conta dessa situação, inclusive se retirou. Pediu licença, vendo aquilo que acontecia dentro do conselho, teve uma atitude de coragem, aliás, coragem que falta a muitos dentro do Conselho Internacional, porque a gente sabe o que é necessário ser
feito. Todo conselheiro, quando entra ao clube, e depois que passa a eleição, sabe das suas atribuições e daquilo que deve ser feito. O problema é que quando tu tens por trás da função do conselho, acima disso, a condição de ser de um determinado movimento. E fiscalizar não é uma coisa que seja de oposição. Fiscalizar é uma coisa que qualquer conselheiro deva fazer. Então, quando tu tens determinados movimentos que são maiores e se fecham entre si e acabam impossibilitando a entrada e a oxigenação do próprio conselho, é necessário que alguma coisa nova se estabeleça, e eu acho que sim, a cláusula zero ela pode trazer a representatividade daqueles votos de muitos eleitores que votaram nesses movimentos que ficaram fora, para que haja sim uma cobrança dentro do conselho, para que haja sim uma fiscalização dentro do conselho e não uma anuência daquilo que a gestão toma como decisões nas suas práticas. Várias delas vêm sendo descumpridas ao longo desses anos e talvez com o retorno de alguns conselheiros e entrada de novos conselheiros, isso se torne uma coisa mais forte. O que acontece hoje no Internacional é muito claro, evidente, que existe uma política da boca para fora e uma política interna. O Internacional hoje não tem uma oposição dentro do Conselho Deliberativo. Pois é, e isso é muito ruim, né? Porque a gente já vê o que é. E os caras acham que eu exagero, às vezes, nas críticas ao Internacional, especialmente na Rádio Grenal de manhã, que a gente tem um tempo farto lá, né? Para falar bastante sobre as coisas, inclusive de política. E aqui mesmo, né? Que aqui eu acho que é o único programa que a gente aborda a política de Grêmio e de Internacional com todos os movimentos, com todos os colaboradores e tudo mais, né? De Grêmio e de Internacional. O que eu acho que há no Internacional é um processo tão viciado, mas tão viciado, que a gente já sabe sempre quem é o próximo presidente. E, inclusive, a trairagem não é só com os concorrentes, os postulantes da oposição, é com quem já está no poder. Porque alguns que têm direito mais adquirido ou mais serviços prestados, mesmo estando ao lado do rei, são sabotados. Sim. Né? Eu vou citar um exemplo aqui, e aí não é sabotagem a palavra mais adequada, mas o João Patrício Herman já foi candidato à presidência 2 vezes. Ele não tem chance nenhuma pela situação de voltar a concorrer. Pela situação. E até estou prevendo aqui, já disse outras vezes, já disse lá na Rádio Grenal também, o que acho que vai acontecer no final do ano, desse ano. Convergência sai da administração do Internacional. Inclusive, ontem estava aqui o Vitor Grunberg, que é o neto do Lauro Quadros, um cara brilhante, né? Mas ele é até meio contra a cláusula zero de barreira. E eu não sei se logo ali ele não vai mudar de opinião. É aquela história, né? Não sei. Aquilo que serve para você num momento, num outro momento pode não servir. Eu me preocupo muito mais com aquilo que acontece no clube, que pode ser revisto mais adiante, em função de um status que se estabeleceu, onde a gente teve um exemplo muito claro, e eu participei lá atrás, porque eu já não sou mais um guri novo, né? Eu já tenho mais de 50, né, Rec? A gente acompanhou, nem parece, a gente acompanhou a dificuldade da mudança política no clube na época do Império Turco Otomano. Sim, mas e aí o que aconteceu? Teve que haver o Miranda se juntou com o próprio Fernando Carvalho. Eu estava numa reunião dessas para que houvesse uma mudança interna, porque as chapas elas eram inteiras, né? Para que houvesse uma mudança de quórum e de atitude. De aspecto de conselho, de atitude do conselho, em função dessa junção das chapas. Mesmo o Fernando Carvalho, na época, tendo um número menor de conselheiros e de um grupo sendo formado há muito menos tempo. O 2000 era um grupo formado há mais tempo, juntamente com Interação, e abarcaram o Fernando Carvalho, e eu vou dizer uma coisa para ti hoje, posso revelar, porque eu fui contra isso. Eu fui contra isso, por todo o trabalho que o 2000 fazia na época em colaboração com Interação, acabaram definindo que o Carvalho participaria junto da nossa chapa e acabou realmente mudando um pouco o aspecto do conselho do clube. O que a gente espera
é que o torcedor e o sócio entendam a necessidade dessa mudança do clube e essa inclusão, essa dita inclusão que se fala muito, que se apregoa muito e que é vendida em relação a várias coisas pelo próprio clube, pela própria ouvidoria do clube, que essa inclusão comece pelo Conselho Deliberativo. É muito fácil falar em inclusão se a inclusão não começa pelo Conselho Deliberativo. Se todos esses que falam em inclusão não querem uma cláusula de barreira zero, falam em inclusão da onde? Tu queres excluir aqueles que pensam diferente de ti, mas para vender a mídia, tu és inclusivo. Às mulheres, aos LGBTs, aos negros, tudo bem. Mas seja primeiro inclusivo dentro da tua casa, para depois ser inclusivo com os outros. Sim, tá certo. Agora, eu acho que as duas coisas são bem razoáveis, acho que tem que existir as duas coisas. Não, porque concordo. a possibilidade de mais conselheiros novos dentro do clube nunca poderá fazer mal. Nunca, nunca. Aí os caras dizem assim, tu é sempre oposição. Não, eu sou sempre pelo mais razoável. Porque a coisa mais fácil que tem é essa situação, baba-ovo é o que mais tem, inclusive na imprensa. Né? E o que eu estava dizendo a respeito do candidato, que a gente já sabe quem vai ser, o presidente do Internacional na próxima, todo mundo já sabe que é o Melo. O Roberto Melo vai ser candidato e periga ser eleito presidente do Internacional por absoluta falta de uma oposição forte. O Alexandre Chaves Barcelos já abriu mão, eu já dei essa notícia aqui, de concorrer. O presidente não pode se reeleger. Então fica um processo meio que viciado, nada contra o Melo. Aqui eu reputo como não tendo condições de ser presidente do Internacional. Mas também não posso ficar achando que ele não vai crescer no comando, não vai se cercar bem, não sei que estratégia terá. O que eu sei que eles já fizeram até aqui, que é o mesmo do mesmo. Tá? Tu bate muito forte. Não é. É que as pessoas têm medo de dizer o que estão enxergando. É o futebolês, é o dia a dia, é a bolha no calcanhar do jogador, é a compra e venda de atletas indistintamente, né? Porque não se tem critério também para comprar, para vender, para nada. O Internacional está comemorando que vai arrecadar 20 milhões com jogadores que estão já jogando na Europa, mas só o déficit em 4 meses deu 33. E outra coisa, vamos. Onde está o Conselho, onde estava o Conselho quando o Rogerinho foi embora do Internacional, que ninguém questionou a entrada desse valor, desses 20 milhões, em torno de 15 milhões de reais, 12 milhões de reais, é dinheiro que vem do mecanismo de formação do Rogerinho. Então, eu não enxergo onde estão os bons negócios do Internacional com essa entrada. Eu enxergo uma sorte, como aconteceu o ano passado, na metade na Copa, né? Quando houve os percentuais de direitos de formação do Alisson que entraram. Agora, o Rogério foi vendido por quanto, Rec? O Rogério foi para a Europa por que valor? Então, essa é a situação, né? Bom, eu até não respondi para o Chuzinho. Chuzinho, pode ir saindo aí, Chuzinho. Isso aí. Vai bem no cantinho, isso, bonitinho. É que o Chuzinho estava colocando o microfone na Luísa, eu deixei, deu branco assim, parece que eu não estava respondendo por Miola, mas só estava esperando que ele terminasse de colocar o microfone. E o Chuzinho agora ele virou artista, todo dia ele tem que aparecer na televisão, é um negócio impressionante. Ontem ele já apareceu, hoje também, né? Daqui a pouco vai tirar meu lugar aqui, não, o Chuzinho é gente boa. 2 milhões de euros foi vendido o Rogério. E eu, na época, me peguei com o Pellegrino, porque ele achou que isso era um baita negócio, porque dentro da Europa os jogadores ganham um certo valor. Só que alguns a gente sabe, outros nem se lembra mais. Teve um time chamado Arouca, em Portugal, que era onde o Internacional gostava de desovar jogadores. Era o Maurides, era o Leandro, era um monte de gente que ia para esse Arouca. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas depois que o Inter começou a fazer negócio com Portugal, eu ouvi falar bastante. Comecei a assistir alguns jogos dele. Até por curiosidade. Senhor José Vicente Contursi, famoso Pimpo Contursi, o que está pensando na vida? Tudo bem, Rec? Boa noite. Na morte da Bezerra. Os convidados. Estamos aí, né, Rec? Futebol parado, só a seleção, né? Não, aqui rola a bola todo dia. Então, acho que
o assunto principal é a seleção brasileira, o jogo de hoje, né? Também... Eu quero te colocar nessa conversa da cláusula zero, que nós estamos aproveitando justamente o dia que o enfoque é outro, para abordar uma questão que interessa muito ao Internacional e deve interessar o Grêmio também. Ontem nós citamos aqui, no debate que tivemos, e aqui eu acho que é o único lugar que a gente aborda isso mais abertamente, que o Grêmio do Prata, 3 eleições não conseguiu entrar. É verdade. Porque nunca atinge a cláusula de barreira, porque eles não se vergam e aí acabam não entrando no Conselho do Grêmio. E tem boas ideias, já tiveram participações em administrações, com ideias, com execuções de algumas coisas e tal, e não conseguem entrar no Conselho porque a cláusula é no Grêmio também de 15%, né? Já foi 30%, né? É uma pena, né, Rec? Porque realmente... Você também é a favor de cláusula zero? Eu sou a favor, Rec. Ontem o Evandro Krebs disse bem aqui, se é na vida é assim. Exatamente. Não tem cláusula para se eleger deputado e coisa. Tem que fazer um bom colégio eleitoral e tal. O que eu vejo assim, Rec, analisando o Grêmio, tá? Não sei como é que é o caso do Internacional, mas do Grêmio. O Grêmio é um clube muito conservador. Acho que tu concorda comigo, né? Mas já melhorou, né? Já melhorou muito. Era insuportável. Já melhorou muito. Conservador. Melhorou hoje muito. Não, hoje está... Então a preocupação... Tem eleição direta. A preocupação os que eu vi... Os cardeais já passaram quase que todos, né? A preocupação que eu via, Rec, nas discussões... No Grêmio hoje tem menos coronelismo do que no Inter. No conselho do Grêmio, quando tinha essas questões de discussão, de redução de cláusula de barreira, a preocupação era dos conselheiros mais conservadores, era de que algum aventureiro pudesse criar um grupo e se alçar a ser presidente do Grêmio. Ontem eu ponderei por esse lado aqui. Isso é um dos riscos, né? Para contra-argumentar e tal. Um pastor leva uma igreja lá para dentro e coloca 10, 12, 15 conselheiros. Exatamente. Tá bem, mas vai perder na hora da votação. E os caras que vão ir para lá vão ser colorados. Qual é o problema? Digamos que seja um ricaço, vai lá. Um sheik. Vai lá. Bom, mas é tudo que se quer, né? Mas quando tu tens uma cláusula zero, as aproximações elas se dão mais por afinidade assim, de pensamento. Né? Então, tu vai ter várias correntes que se aproximam por determinado tipo de afinidade ou por determinadas situações que são planejamentos ou planificações para o clube, entendimento de como o clube deve ser gerido. Não pela política por política, e sim pela política para implementação de projetos que determinados clubes, determinados grupos que entram sozinho com a cláusula zero, podem lá dentro, por pautas, conseguirem trabalhar em conjunto. Terminou aquela pauta, cada grupo, cada movimento trabalha em prol do Internacional. Isso é o que a gente não vê. A Luísa acompanhou a última eleição, sim. A gente esteve dentro do clube esses últimos anos e a gente vê, por exemplo, como não passar um investimento em categoria de base incluído no estatuto com 10% mínimo de investimento. Como não passar? Isso não se justifica. Isso parece que é provocação até. Isso não se justifica, não tem cabimento. Um clube no Brasil que poderia ter sido pioneiro e colocar no orçamento depois, mas primeiramente no estatuto, inserção de investimento mínimo em 10% nas cadeias de base. Claro, ia melhorar até a infraestrutura. Claro que com um planejamento, com um projeto, o que não pode acontecer, e aí a gente questiona de fora, porque se dizem, vamos profissionalizar, aí o clube contrata para o departamento de marketing o Ricardo de Sora, por exemplo. Já foi, né? E o Ricardo de Sora fica 2 anos e vai embora. E a gente vê o nosso marketing perder para o marketing do co-irmão ter 6 vezes menos receita que o nosso. E a salário a um preço de uma boa picanha, né? Essas coisas que a gente não entende. Então a cláusula zero, ela vem sim oxigenar e fazer com que as pessoas e os conselheiros do clube se aproximem muito mais por afinidade de projetos ao clube, em prol do clube, do que em projetos pessoais e de gestão. Vamos ouvir a Luísa, que a Belga estão trabalhando muito bem nas redes sociais, o SIC, é um movimento, né? Sócio Independente Colorado, Sócio Independente Colorado, isso. Boa noite, Boa Luísa. noite, Rec, boa noite a vocês. Então, Miola e Pimpo Contursi. Eu Miola já conheço, somos aí parceiros de última eleição, né, Miola? É verdade.
Então, nós estamos trabalhando, né, Rec, bem a rede social com essa parte de cláusula de Quem barreira é que foi que zero. gravou o vídeo? O vídeo? Ah, Nosso amigo ali, meu pai. Foi ele. Eu Gilberto. imaginei que fosse, mas eu conheço esse cidadão. O criativo dos vídeos é ele. Muito bom. Então, vamos colocar esse vídeo aí. Eu perguntei quem era justamente. Tá, meu pai, Então, Raik, a gente está trabalhando bastante as redes sociais com essa parte de cláusula de barreira zero, porque até o dia 28, agora, amanhã, os sócios do Inter podem enviar por e-mail e presencialmente também solicitações, assim, sugestões para a reforma estatutária do Inter. Então, a gente está divulgando isso bastante nas nossas redes sociais e deixando como sugestão, né, para os sócios que mandem. A gente já tem até esse documento pronto, a gente podem acessar nossa página, entrar em contato conosco com essa sugestão de cláusula de barreira zero. Eu acho que não deveria ser uma coisa... uma sugestão, assim, já deveria estar acontecendo. Eu acho que é uma coisa mais do que essencial para o clube. A cláusula de barreira zero, eu até trouxe aqui, Rec, porque muita gente não entende, né? A gente que está aí nessa parte de eleição, de parte da política do clube, muitos sócios não entendem o que quer dizer a cláusula de barreira zero. Então, eu até trouxe falar aqui que eu estou só papel. encaminhando o vídeo aqui. Tá, não, eu até trouxe aqui um papel, até para explicar um pouco melhor para os sócios qual seria essa ideia da cláusula de barreira zero e exemplificar também. Hoje, a nossa cláusula de barreira no Inter é 15%, né? Então, por exemplo, se nós tivermos grupos para se eleger A, B, C, D e E concorrendo, e com a porcentagem dos votos, o grupo A chegue a 45%, né? E o grupo B, C, D e E não consigam alcançar esses 15% e mesmo assim totalizem a maioria dos votos, Entra só o A. Entra só o A. Então, Não, na verdade, a maioria votante não colocou E todo mundo bateu na trave. E todo mundo bateu na trave. 14, 13, 14, 14. Mas não houve isso aí na prática, né? Aconteceu Não. com... Mas foi parecido. Aconteceu parecido. com um percentual, né? não de 55%. Isso aqui é uma exemplificação. Mas isso aí na época do Pífero, como é que é o nome do teu pai mesmo? Desculpa. Gilberto. O Gilberto está me dizendo aqui que na época do presidente Isso. Pífero foi mais ou menos Mais isso. ou menos isso aqui, exatamente. Então, eu trouxe de exemplificação até para o sócio entender, né, o quão importante é, e se puderem, né, pelo bem do clube, fazer essa solicitação. Como é que se age na prática para poder participar dessa situação aí de votar pela cláusula zero? Então, o sócio se manifesta de que maneira? É só até amanhã, é o último dia. O sócio pode presencialmente, lá na Secretaria Deliberativa do clube, ou então por e-mail, que é muito mais fácil, né? Nós já temos essa solicitação pronta, então o sócio que tiver intenção de enviar para o clube é só acessar nossas redes sociais, que é @sejacic, ou Sócio Independente Colorado, e mandar Como é que é? @sejacic. Sejacic, @sejacic. Isso, no Instagram ou nas redes sociais do Facebook, é Sócio Independente Colorado. Vamos colocar aí o @sejacic. Isso. Para o pessoal. Para entrar em contato, a gente já tem essa documentação pronta. E no Facebook é Sócio Independente Colorado. Vai ali. Vai lá, entra em contato conosco. Nós já temos essa solicitação, né? Essa sugestão para reforma estatutária. E é só enviar para o e-mail cdeliberativo@internacional.com.br. Tá, e como é que se contabiliza isso? Tá ali, ó. @sejacic. Isso. Depois de apresentadas as emendas ao estatuto, né, aí vai a comissão estatutária vai avaliar. Ela vai avaliar e vai fazer os destaques daquilo que será votado. Então, existem apresentações dos grupos, das pessoas físicas que apresentarem essas emendas, elas vão ser defendidas publicamente na plenária. Um defende uma emenda para continuar 15%, que é o caso
previsto, pelo que eu estou vendo no jornal hoje, que o seu Norberto, representando o grupo MIG, que é da gestão, ele quer a manutenção dos 15%. É óbvio que ele vai querer, né? É óbvio que ele vai querer. Acharia pouco Provável, estranho, pouco provável ele querer que baixe a cláusula de barreira. Mas então aí uma determinada pessoa que apresentou um projeto para manutenção dos 15% vai lá e defende a sua tese, e quem tem o objetivo e apresentou o projeto de 0%, de cláusula zero, ele vai lá e defende a cláusula zero. O Conselho do Inter melhorou ou piorou nos últimos tempos? Na minha opinião, sinceramente, é que eu acho que o Conselho piorou, tá? Eu vou ser muito franco, eu jamais esperei que determinadas... É mais do mesmo, né? Eu jamais esperei que determinadas pessoas que entraram com um discurso dentro do clube fossem participar da gestão, e estão participando da gestão, sim, em determinados momentos eles não participam porque não serve dizer que participam, em determinados momentos participam porque serve dizer que participam. Então, assim, como eu fui cobrado num determinado momento, numa véspera da eleição, dizendo que eu estava falando de um determinado movimento, que aquele movimento ia participar da gestão, e nós dizíamos ao associado, esse grupo não é de oposição porque já está negociando participação com a gestão. Então, eu fui xingado, não fiz ocorrência policial, não fiz BO, não fiz processo, poderia ter feito, porque o que foi escrito foi um absurdo, tá, por parte de um conselheiro dentro do clube, não fiz isso, mas o que aconteceu depois que acabou a eleição? Todo esse grupo participou da gestão anterior a essa que começou agora. E é um grupo que é fiel da balança e faz barganha política toda hora. É um grupo que visivelmente barganha politicamente em função das suas pautas e não as pautas do clube. Isso é muito claro, que o movimento Povo do Clube é um movimento que busca barganha política para si próprio em vez de barganha para o clube. E tem um detalhe, né, muito importante, nessa última eleição... Luiz Abel. Nessa última eleição, dos 3 grupos que se elegeram, 2 deles tinham em suas propostas de eleição a cláusula de barreiras. E hoje eles não falam mais nada, porque eles estão lá dentro. Então a gente nota isso também. É notório que na época da eleição se falou da cláusula de barreira, não sei se chegar a 0, mas pelo menos uma redução. E hoje esse assunto está em off, porque eles estão dentro do conselho. Vou colocar o vídeo do Gilberto, só para não perder o fio da meada, já vou passar a bola para o Miola também, para o Pimpo Contursi. O vídeo que o Gilberto gravou para as redes sociais, e a gente acompanha aí. Vamos lá. Rodrigo Caetano tem razão. A grande contratação é o torcedor colorado. Sexta-feira, dia 28, é o último dia para que o sócio possa sugerir alterações no estatuto. No estatuto atual há um artigo, a cláusula de barreira, que funciona de forma excludente, não permitindo o acesso dos sócios nas decisões. Na verdade, propicia a manutenção dos mesmos. Na última eleição, 3 grupos que elegeram conselheiros, 2 usaram a cláusula de barreira para captarem votos. Passadas as eleições, silenciaram. Estranha perda de interesse. O fim da cláusula de barreira terá efeito inclusivo, participativo, democrático. Sócios organizados em grupos poderão ser protagonistas de mudanças. Entre nas nossas redes sociais, veja como participar. Bom, aí pode voltar para mim aqui, a conclamação que está fazendo o Gilberto aqui junto com a Luísa, é pai e filha, né? No caso, eu acho que a história da luta continua, né? Porque é um prosseguimento da última eleição, quando vocês não conseguiram colocar conselheiros dentro do Internacional e acabou uma avalanche de votos para a situação, que nada mais é do que um braço daquele movimento de 2015, 2016. Sim, do rebaixamento, né? Claro, com outras ideias, com um pouco mais de atitude, melhorando algumas coisas, que piorar não dava também, né? Convenhamos que piorar não dava. Melhorando algumas coisas, mas ainda um movimento que tem a mesma vertente, né? Que é uma vertente, eu julgo e digo aqui abertamente que é um processo viciado dentro do Internacional. Se não mudar, nós já sempre saberemos qual será o próximo presidente. E outra coisa,
termina uma eleição no Inter e já começa outra. Não começa uma administração do clube, já começa a próxima. E aí a gente vê o D'Alessandro falando, né, num movimento em Pelotas, no Sonda, que foi o Sonda que me trouxe. Aí a gente já sabe da aproximação e dos encontros permanentes do Sonda com o Roberto Melo, já meio que alinhavando já uma próxima administração do Internacional. Então, eu vejo isso como um atraso, porque não se moderniza o clube como máquina, como uma desenvoltura maior. Me parece um processo meio surrado. Sem falar, que na situação do interior do estado, tá? Onde nós temos todos os cônsulos, né, do interior do estado, onde também existe, a Cosa Conselho também está protocolizando amanhã a situação da votação para as praças onde tem mais que X associados, com eleição direta para o cônsul da cidade, porque termina uma eleição, é aquilo que tu dissesse, no dia seguinte a comunicação social trabalha com a máquina o ano inteiro. É levando taça, tudo bem que tem situações de promoção de eventos, mas ali está o grande cabresto eleitoral de quando começa a urna abrir, começa a entrar voto via internet. Não é só para novos sócios. Não. É essa história de captação de novos sócios que me mostre e faça um relatório no portal da transparência de cada viagem que foi feita ao interior, quantos sócios foram angariados. A prova é a viagem que fizeram pelo Brasil inteiro, né? Quantos sócios, eu gostaria de saber, foram angariados na viagem quando o Internacional estava na 2ª divisão. O ônibus do Internacional viajou o Brasil inteiro. Mas a ideia não é ruim. Não, a ideia não é ruim, só que foi mal elaborada. Amir Somoge fez um comentário que o Internacional deveria aproveitar a 2ª divisão para captar muitos sócios. Só que quando é uma pessoa que tem posição firme e que ela critica aquilo que ele acha que está errado e sugere, inclusive recebeu uma ligação como sugestão do que fazer, e simplesmente deixaram do lado. Opa, isso aqui... O Inter não tem um grande líder, né? Esse é um problema que vê que o Romildo se tornou um grande líder do Grêmio. A gente quer não queira, vai ficar 8 anos no poder, não é de graça. Mas tem alguém que vai para frente, vai para a linha de frente e dá o recado. E ainda assim, acho que poderia haver outros, junto ao Romildo e tudo mais, que sim, e até colocasse mais o nome do Grêmio em evidência. Uma das questões que a gente tem percebido nesse nosso movimento, o MGI, é que... é um movimento muito forte, né? Sim, nós éramos oposição, né, que houve uma aproximação da gestão ao nosso movimento, né? A ideia nossa é participar da gestão, tá, do movimento, mas nós estabelecemos algumas condições, que dentre elas, uma delas é que o Romildo já prepare um sucessor, né? E uma das ideias também é que se oxigene o clube preparando novos dirigentes. Então, uma das condições que nós estabelecemos, não queremos nada em troca. Participamos da gestão, vamos apoiar, mas o que nós queremos é que se preparem novos dirigentes, né, porque o Grêmio precisa novos nomes. Porque, como tu falaste, o Romildo ficou 8 anos no poder, isso é ruim, por um lado. Então, o Grêmio precisa de novas lideranças, novos gestores para preparar para o futuro. Né? E eu nem sei se isso é bom para o próprio presidente. Mas o objetivo é comprar a administração da Arena. Bom, mas isso aí é o clube, isso aí é uma gestão preparar para subsequente. Essa é a nossa ideia. E é assim mesmo. É um planejamento estratégico. O que tu estás fazendo hoje tem que ter sido elaborado há 4 anos atrás. Isso a gente não enxerga, por exemplo, e isso está numa das proposições que nós fizemos, que no primeiro mês do ano subsequente, a comissão de obras, a comissão que trata do futebol, ela apresente o que ela fez no ano anterior como programação futura. Porque isso a gente vê, tem comissão disso, tem daquilo, a gente não. As comissões nem se reúnem. O que as comissões fazem, elas talvez sejam apresentadas e simplesmente se coloca do lado aquilo que é o relatório da comissão e não se faz absolutamente nada. Luísa, como é que funciona o SIC? O nosso movimento, né, nós somos torcedores de arquibancada, né, apaixonados pelo Inter. Cresceu o movimento? Cresceu, eu tô desde o início, meu pai também, nós começamos pequenininhos com algumas ideias, né? Às vezes a gente até, será que vai dar? Enfim, muitas vezes enfrentamos assim dificuldades, até o grupo assim conseguir
ficar unido, ficar forte. Hoje a gente tem pessoas que estão desde 2016, quando foi fundada, né? A SIC, estão até hoje, nós, o Rodrigo, Guilherme, enfim, Vitor. E a gente vê até a nossa proximidade que nós temos com o pessoal, né, Miola? Sim. Nos conhecemos, temos ideias parecidas. Então, hoje, como grupo, nós amadurecemos bastante, mas o que a gente, desde 2016 até hoje, a gente não perdeu nossa essência. Acho que é um grupo Foi muito ruim para o Internacional não entrar, o pessoal do Acorda Conselho, que estava junto com vocês e tal. Foi muito ruim para o Inter. As pessoas acham que tem que comemorar porque alguns sarninhas, tipo o Miola, assim, o Sopa de Granada saíram do clube, mas esses são os que leem as coisas, são os que se interam das coisas, né? Vão lá e cobram dos dirigentes atitudes, às vezes absurdas, que passam claqueteadas ali, né? Eu me lembro da época do presidente Paulo Odoni, o que ele fizesse no Grêmio estava bom. Normalmente, e depois você viu que era um descalabro. E normalmente quem se expõe, né, quem cobra, quem critica, sempre com o intuito de melhorar, crítica construtiva, né, para o bem do clube, é interpretado como corneteiro, né? Isso é complicado, né? É cansativo. É cansativo isso, né? Tu te desgasta, tu te expõe, né? A gente vive isso no Grêmio também. Às vezes lá no conselho, o próprio ambiente do conselho deliberativo do Grêmio, acho que do Inter deve ser parecido, são 350 pessoas te olhando para tu falar. E é um ambiente hostil, tu tá falando lá e tu tá sujeito a tomar vaia, a tomar uma... A ser julgado. Ser julgado, é complicado. É um ambiente que te constrange a falar. Sim, e a maioria dos grupos não são grupos abertos. Não são grupos que vão te aceitar por tu não ter uma história política. Ou até posso falar assim, no meu caso, minoria é mulher no conselho, né? Hoje tem então, assim, mulheres? O nosso grupo, sabe? Não sei. Não sei também. São muito poucas. Não tem 20? Não sei, acho que não tem 20. Eu acho que não. É pouco mesmo. Acho que não. Deve ter umas 10 no máximo. 20 não dá nem 10%, dá 7% se for 20. Então, assim, o nosso 6, grupo é um 7%. grupo muito aberto. Eu acho que isso é muito importante. É um ambiente hostil que, assim, se você quer se aproximar... Porque a nossa intenção, como grupo, é ajudar o Inter. A gente quer ver o Inter grande, o Inter vitorioso, né? Então, como grupo, nós temos ideias pró-Inter e não em benefício de status ou alguma coisa assim, como muitos conselheiros. Tá, Hoje e vocês nós temos... conseguem chegar no presidente? As ideias chegam no presidente, são recebidos lá. Que ele escuta, que ele fica sabendo de algumas coisas, eu não tenho a menor dúvida. Que ele fica sabendo, mas o acesso... O que tem de robô na rede social aí no seguinte... Exatamente, o que tem de robô e de que corneteiro. chega rapidinho. Ainda mais dependendo da colocação, ela chega rapidinho. E a gente faz de propósito. Sim. A gente não tem receio, e eu acho que o grande problema do Conselho Internacional é aquela história de que todo mundo... Politicamente correto. Todo mundo é politicamente correto e se preserva. Eu não sei se eu vou ser candidato ano que vem, daqui a pouco eu posso estar junto, então as pessoas relevam algumas coisas ou algumas críticas em detrimento de fazer parte disso ou daquilo ano que vem. E não é assim. O que tem que ser pontuado esse ano, tem que ser pontuado esse ano, né? Mas tem coisas, por exemplo, que eu levo, não para o presidente, mas eu levo pessoalmente para um dos vice-presidentes, eu levo. Se as coisas vão adiante, depois eu vou ver se elas vão adiante ou não. Algumas foram, outras não. E aí eu vejo que também existe, eu de fora, tiro uma conclusão que existe essa dissonância que tu falas, em alguns momentos existem. O Internacional, ele terceirizou determinadas funções do clube em detrimento de quem está comandando aquela área. Então, se a área da comunicação, a área é do MIG. Se a área é de tal setor, a área é do grupo tal. E não é assim que se faz. Na minha opinião, tem que existir um congraçamento dos setores, que eles possam conversar entre si e não fazer política porque estão no comando daquele setor. Esse é o grande problema que a gente enxerga. Na sequência, a gente continua com a Luísa Abel, com o André Miola, com o Pimpo Contursi, José Vicente Contursi, falando também de política de Grêmio e de Internacional. Nós vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, do noticiário do dia a dia do Internacional, do Grêmio. O Grêmio podendo perder o seu principal jogador e hoje
se jogar muito bem como tem jogado, o Everton ele estará mais fora do Grêmio. É um negócio meio contraditório, né? Tem que torcer pelo Everton, torcer pelo Brasil, mas aí fica cada vez mais próxima a saída do Everton do Grêmio. Bom, nós temos aí representantes como Tite, Kleber Xavier, Tafarel, Alisson, Arthur, Everton. Quer dizer, temos bons representantes dentro e fora de campo para torcer. No entanto, a seleção brasileira tem que nos passar definitivamente uma mensagem do que ela efetivamente quer e onde podemos chegar. E acho que é isso que nós podemos analisar na sequência de forma conjunta aqui, não só as coisas do Grêmio, do Internacional, como também da nossa seleção, que vai pegar um Paraguai que é relativamente cascudo, mas ao mesmo tempo fraco, né? Não tem ido às últimas Copas do Mundo, né? Não foi às 2 últimas Copas do Mundo, não é uma seleção que se renova, é um país que tem dificuldades em renovar a sua seleção. No entanto, tem uma boa bola parada, tem jogadores que têm um bom cabeceio, tem uma defesa forte, os zagueiros são bons, né? O Alonso é bom, o Balbuena é bom, né? O Gustavo, que joga no Palmeiras, é bom. Enfim, o goleiro, o Gatito Fernandes, é pegador de pênaltis, não é bom chegar nos pênaltis. E tem um outro fator, né? O Paraguai nos eliminou 2 vezes já da Copa América. Já voltamos. Muito bem, seguimos aqui com o nosso Cadeira Cativa. O Gilberto está lá conversando com a Luísa, passando algumas situações que acontecem no dia a dia do Internacional, e a gente estava chulhando aqui para quando voltasse, então se vazou, a voz é do Gilberto. Ele estava dizendo uma coisa interessante, né? O Norberto Guimarães apregou que os grupos são pequenos, mas na hora da eleição são todos do mesmo tamanho, são 165, né? Exatamente, são na nominata 150 mais elegível. 15 suplentes, né? Sim. Eu vou fazer um comentário e gostaria que chegue no ouvido do Norberto. Pequeno é o pensamento dele. Pequeno é o pensamento dele, porque esses grupos que ele considera pequenos tiveram quase 30% dos votos juntados, os 3 grupos, que representam X associados. Então ele tem que respeitar um pouco mais o associado que votou nesses grupos que ele diz que é pequeno. Não pense pequeno, Norberto. Pense como Colorado, e que cada Colorado é igual um ao outro. E o próprio grupo Intergrande, por exemplo, digamos, né, já é um grupo desgastado. O fato de ser grande não quer dizer nada. O Inter 2000 um dia se desgastou, o Interação um dia se desgastou, né, quando foram para o poder e tal, e o Intergrande é um grupo desgastado. Os líderes, Vitório Pífero, está alijado até do quadro associativo do Internacional. O presidente Fernando Carvalho hoje é empresário de futebol. Quer dizer, então, são grupos desgastados. E é a vertente de quem está no poder hoje. Quer queiramos, quer não. Eu sei que às vezes é doído para alguns ouvir isso aí, mas não é mentira. Eles podem até dizer, está exagerando, porque não sei o quê. Pode-se dizer tudo, mas não é mentira. Isso, o que está se dizendo não é. E nem é forçação de barra. É a realidade. O Internacional mesmo, quando em 2015, 2016, especial que caiu, o Internacional era governado por essa mesma turma que está no poder. 2014, 2015, Marcelo Medeiros e o Roberto Melo já estavam lá dentro do Internacional. Quer dizer, praticamente nunca saíram, né? É claro que não concordavam com algumas barbaridades que ocorreram lá. Num churrasco resolvia, aparava as arestas. Né? Sim, pelo menos para algumas questões. Para algumas questões aparavam-se as arestas e bola para frente. Né? Ali no Juvenil, o pessoal se reúne e resolve o problema. Assim. Na sauna nunca vi. Nos saunistas não, deve ser em algum outro lugar. Eu vou na sauna na sexta-feira, então na sexta-feira não deve ser. Exatamente. Na sexta-feira eu só peguei o Vitória uma vez. Né? Mas,
E esses dias peguei um outro também da gestão atual. Né? Que está se passando. Que não está se passando, mas para vender uma imagem que não é a realidade, é uma coisa que, Sabe que eu fiquei que manipula o torcedor, manipula o sócio. Eu fiquei estarrecido com o Internacional comemorando o déficit de 33. Essas coisas... Entendendo que chegaria a 50. Puxa, mas quando é que isso vai terminar? Eu até perguntei para o presidente Marcelo essa semana, que ele fez uma entrevista relâmpago conosco, estava com uma pressa danada. Aliás, o anti-assessor de imprensa, que é o Caco, aquele que está ali para atrapalhar, né? Devia estar puxando o braço do presidente, porque o presidente estava em Atibaia, e estava com fone, eu estava perguntando. Eu ia perguntar, por exemplo, quando é que o Internacional ia melhorar os percentuais que tem sobre os jovens. Ia chegar nessa pergunta, não deu tempo. Fiz uma pergunta só para o presidente. Duas perguntas. A pergunta que eu fiz para o presidente foi o seguinte: se o Inter, para chegar em déficit zero no final do ano, tem que ser campeão de alguma coisa. Porque senão parece que não tem como. Se não juntar todo o dinheiro possível e imaginável, parece que nunca vai ficar zerada essa conta. Porque a ponto de comemorar um déficit de 33 milhões, isso é um descalabro para um clube que está sempre juntando dinheiro daqui, dali, acolá, e tem patrocinadores, e tem incentivadores, e tem doadores, como é o caso do Sonda, né, que de vez em quando dá na louca e doa 25 milhões, assim, um troço fantástico. Né? Quem é que tem isso, né? Tem um padrinho desse aí? Não. Só depende do meu suor. Queria ter, mas não tem um cara que chega e te enxerga, e diz: olha, Pimpo, eu tenho te sentido um pouco cabisbaixo, toma aí um cheque. Não tem. Eu tenho que correr atrás. Não tem na tua vida, meu? Não. Luísa também não tem? Não, Tem que virar não noite. tem. Tem um patrocinador, o Não, Gilberto. o patrocínio não chega a esse poder aí, não. Não chega tanto. Não é tanto. Um mecenas, né? Claro que eu tô ironizando, porque um dia os clubes não vão precisar de patrocinador. Não vão precisar. Olha o que o Noveleto disse, e eu provoco os que estão no poder com a frase do Noveleto, eu achei bem razoável. Com um orçamento de 350 milhões, eu tornaria o Inter um Barcelona, disse o Noveleto. Mas com a capacidade que ele tem de ampliar o dinheiro do Chico, eu não duvido. E assim, confirmando... Com o entusiasmo que ele tem pelo trabalho, porque os caras vão para lá e se deitam nas cordas e não se cercam muito mal também, né? De gente que tem pouca imaginação. Exatamente. E confirmando a tese essa dos 350 milhões de reais, é mais ou menos o que o Ajax tem como receita destinada ao futebol. Não é mais que isso aí, 350 milhões de reais. Olha a receita que o Ajax obteve nesse ano, chegando em 4º lugar na Champions, chegando entre os 4. Né? Então, isso que ele falou, olha, ele tem consciência plena do que pode ser feito. Isso dá mais que 1 milhão por dia. Ele tem consciência plena. Agora, o que o Ajax faz? Trabalha a categoria de base, com cientificidade, com metodologia, com profissionais bem remunerados. Parece que isso aí melhorou um pouco, né? Eu acho que assim, nós temos que não cuidar... Não está só o lado negativo. Nós temos que cuidar muito bem aquilo que é a melhoria e que foi constatação da Double Pass junto com o Rodrigo Caetano, e aquilo que é uma categoria, que é o Sub-17, que tem N jogadores com potencial diferenciado. Esses jogadores, de uma forma correta, foram puxados para jogar o Sub-20, e aí nós temos, começando esses jogadores serem mostrados em potencial de chegar no time profissional, que é o caso do Eric, é o caso de outros jogadores que foram puxados. Uma pena o Neto não estar, mas tem mais jogadores... O Neto que se diz, eu vou me basear numa informação tua, Sim. É que o contrato dele expira muito rapidamente e que o Inter quer ampliar para aproveitá-lo melhor. Quer dizer, o Inter demorou 3 anos para conhecer o Neto. O contrato do Neto... 3 anos. O contrato do Neto, eu vi, foi assim, apareceu na rede social que o contrato do Neto estava encerrando na categoria de base. E eu já vinha acompanhando o Neto na Taça São Paulo e disse, escuta, como não foi renovado? Fui em cima, até que veio uma informação de dentro da diretoria que o contrato tinha encerrado, mas iriam fazer, estava com um contrato de gaveta, um contrato de transição. E passou 2 meses, acabaram renovando o contrato do Neto. Ele estava por ir para o São Paulo, se não renovasse com o Internacional.
Aí o que eu fiz? Eu fiz um ofício pedindo, antes da eleição, pedindo o contrato antigo do Neto, pedindo o tal contrato de gaveta, que foi passado de dentro da gestão para a informação como resposta, por que não havia sido renovado e que tinha esse contrato de gaveta. Eu pedi esse contrato de gaveta e pedi o contrato da renovação. Por quê? Eu queria juntar um com o outro e ver o que nós tínhamos aqui e o que nós temos hoje. O contrato que foi feito com o Neto foi um contrato de 2 anos. 1 ano passou. Ele vai ter o ano que vem para jogar no Internacional. Essa é a situação do Neto. Por isso que o Internacional agora não estava aproveitando o Neto, né? Tipo o Pato, o outro jogador do Grêmio, que agora o da Silva, né? Ou renova ou vai para o castigo. Amplia o contrato ou vai para o castigo. Só que ganha-se dinheiro renovando, né? O Neto vai ganhar dinheiro. Só que o que me deixa pasmo é que demoraram muito para ver isso. Lá atrás. Por que não fizeram um contrato de 5 anos? Foi lá atrás. Na época que a gente cobrou, ali pode ser que o Internacional... Eu fui chamado, tá? Foi me disponibilizado esse contrato, ou esses contratos, entre Natal e Ano Novo, quando eu já estava fora e depois que acabou a eleição. Então, eu não sei, mas eu continuo cobrando e eu quero ver. Eu quero saber quanto do Neto nós temos. Porque punir o jogador e punir o clube, não colocando ele jogar, mesmo que ele tenha 1 ano... Não, e outra, né? Quando quando se dá essas rateadas e se pode perder o jogador, para ampliar o contrato, depois tem que dar um pedaço. É o que talvez... É o que está fazendo o Internacional, dando pedaço. É o que talvez já tenha acontecido quando o Internacional deixou de renovar quando o jogador estava lá atrás. E indo para o São Paulo, né? E iria para o São Paulo. Talvez tenha o empresário pressionado, dizendo, olha, ele vai sair, e o Internacional talvez tenha que ter cedido. Por isso eu pedi o contrato para ver. Porque é barbeirada isso, será? Quem estava lá no comando da base? Eu já te disse que na base tem que começar a colocar pitbull lá dentro. Porque essas coisas não podem acontecer. Não pode. O Brasil enfrenta o Paraguai hoje, 9h30 da noite, na Arena, pelas quartas de final da Copa América. Nessa fase, se a partida terminar empatada, a decisão será direta nos pênaltis. Somente a partir da semifinal é que passa a ter prorrogação. É um regulamento complicadinho, né? Classificando, a seleção enfrenta a Argentina ou Venezuela na próxima fase. Com Cachumba, atacante Richarlison foi cortado da partida. Ainda se pega Cachumba. Ainda tem Cachumba, né? Suspenso, Casemiro também é desfalque. E ainda com dores no joelho direito, Fernandinho é mais um que não fica à disposição. O titular será Alan, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Alain, Arthur e Coutinho, Everton, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Eu, quando leio a escalação da seleção brasileira, quando ouço, não parece seleção brasileira. Não parece seleção brasileira. Parece uma brincadeirinha, estranho. Né? Parece seleção júnior. Por exemplo, Alain, eu nunca vi o Alain jogar no Napoli, nunca vi. Marquinhos, é bom jogador? É bom jogador. Mas o Lucas Leiva, por exemplo, não é melhor que ele? Não. É outro estilo de jogo. É outro estilo, né? Mas o Alan, hoje, nesse momento assim, eu acho que o Tite acertou colocar o Alan, porque ele vai ter uma saída melhor e uma marcação melhor com o próprio Alan em relação ao Fernandinho. E por que o Marcelo do Real Madrid não foi convocado? Pois é, de Marcelo na seleção brasileira não joga nada, né? Não joga nada. Mas o Felipe Luiz na seleção rende mais que ele. Exatamente, então... Mas o que eu digo é o seguinte, não tem um grande líder também. Aquilo que eu falei há pouco em relação à política do Internacional, na seleção também não tem. Alguém que diga, bom, hoje é comigo a querer. A seleção está parecida com o Grêmio, Everton dependente. Né? Não dá para prescindir jamais do Neymar. Essa história jogador, não dá. O ruim com ele, pior sem ele. O problema é que fica sem cara. Tem que se administrar o Neymar, né? Sim. O ego dele. É um negócio muito difícil. Mas pela esquerda, do jeito que está jogando, Cebolinha vai ser complicado. Bota o Neymar no meio. Já começa o Firmino na direita. Já melhora. E o Everton na esquerda. Pode fazer muita Já tira Jesus. Tira Jesus. Acho que esse é o time. Tira Jesus, pronto. Ou o Felipe Coutinho na direita. Porque o Jesus, Jesus aparece e desaparece. Não, o Jesus é aquela propaganda do ponto de vista.
No Grêmio, com torção no joelho esquerdo, Michel passou por artroscopia e só volta a ficar à disposição em 20 dias. Ainda sem acordo para deixar o clube, Montoya não foi a campo hoje, apenas realizou atividades na academia. Já fazendo trabalhos físicos, Kahneman vai retomar os treinos com bola, provavelmente na próxima semana. Paulo Miranda também segue sem contato com a bola. O zagueiro realiza apenas corridas e atividades de reforço muscular, mas já é um acréscimo, né? Não se previa que fosse voltar à naturalidade aí dos trabalhos do Paulo Miranda nesse ínterim aí para a Copa América. No Colorado, o Moledo treinou com bola pela primeira vez hoje em Atibaia. Não vai participar dos 2 jogos treinos. Amanhã a atividade será com os reservas contra o Pouso Alegre e no sábado titulares contra o Atibaia. O coletivo de hoje confirmou a equipe titular com Roberto na defesa. De olho no mercado, a direção pretende anunciar uma contratação até o final da próxima semana. Hoje, Brasil e Paraguai na Copa América, amanhã Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile e no sábado tem Uruguai e Peru. E a decisão na próxima semana teremos semifinais e finais. Ainda haverá mais um jogo na arena, contestada grama da Arena do Grêmio. Já voltamos. Tem por onde o Brasil tropeçar, Pimpo? Olha, é que acho difícil, né? A seleção do Brasil é muito superior ao Paraguai, mas é um jogo perigoso, né? Tem que cuidar. Mas eu acredito que o Brasil ganha, o Brasil passa. É uma seleção madura do Paraguai. Eu não vejo uma seleção... tem bons jogadores. E sabe que contra a Argentina eles podiam ter ganho o jogo? Contra o Catar estava 2-0. Eu vou dizer assim, ó, o Brasil jogou as 2 primeiras partidas contra times fechados. O Paraguai provavelmente vai sair com 2 linhas de 4 baixas. O que eu ouvi do Gato Fernandes e do Benítez, que eu entrevistei hoje, é que o Paraguai é faceiro e joga no 4-3-3. Eu acho que o técnico vem com 2 linhas de 4 baixa e 2. Se vier fechado, com a dificuldade que o Tite tem de conseguir fazer o time transitar sobre as linhas de defesa, vai ser tipo como a Venezuela. Vai ser um jogo difícil. Quanto à qualidade técnica individual de jogador para jogador, é incomparável. O Brasil tem que ganhar. Agora, não tem mais jogo fácil assim. Hoje tu pegar esses times que chegaram, a Colômbia, por exemplo, para mim não será surpresa se a Colômbia ganhar a Copa América. Para mim, não será surpresa se o Uruguai ganhar a Copa América. Para mim, estão no mesmo nível do Brasil. O Brasil não é mais aquela seleção que está muito nivelado, que tu encanta só com a escalação para dizer que vai ganhar. Não, nós ligávamos a televisão e dizíamos, quanto vamos ganhar hoje? Não tem mais isso. Mesmo numa seleção época perdedora. Exatamente. Naqueles anos 80, com Zico, Sócrates, Casagrande. Tinha jogadores de alta qualidade. Hoje nós temos um jogador diferenciado que joga quando quer, que faz essa bagunça toda, que é um parto para ver ele jogar, mas no mais, todos são jogadores que jogam em clubes da Europa e não são protagonistas nesses clubes, são bons jogadores. Mas, por exemplo, o Uruguai é a mesma coisa. A Colômbia hoje, com o técnico novo, a Colômbia jogava um futebol faceiro, hoje a Colômbia está jogando um futebol competitivo. Então, assim, de todos os adversários aí que tem, desses que eu comentei, o Paraguai é inferior a esses 3. Então, o Brasil, teoricamente, tem que ganhar, mas tem que jogar. Tá na hora do Tite meter uma faixa, né? Tá na hora de meter uma faixa, porque senão daqui a pouco sofre um desgaste irreversível. Exatamente. Tem que vir resultado. E aí Renato Portaluppi neles. Vamos ver, né? Acho que não, né? Por enquanto não. Até o final do ano, pelo menos, ele fica no Grêmio. Né? Pois não sei se o Tite não resistir. Qual é a tua opinião em relação ao Renato na seleção? A gente vê que ele faz, eu nunca vi. É bom de grupo, né? Metodologia de trabalho, sei que ele faz completamente diferente do Odair. O Odair trabalha muito mais. Eu sou mais fã do Roger do que do Renato. Bom, não vou nem opinar, porque eu também acho, para mim, o melhor, o mais estudioso de todos e que está na frente de todos no Brasil. Inclusive, talvez o próprio Tite. Mas não enxergo o Renato como treinador da seleção brasileira. Não enxergo essa competência para... Luísa, o que tu acha? Tem espaço para zebra hoje, não?
Eu acho que eles... vai ser um time bem fechado também e eles querem pênalti, né? Eles querem pênalti. Quem quer pênalti não arrisca. Aí é uma bola, é um contra-ataque, é uma estratégia. Eles querem pênalti, isso... Jogar por uma bola, por um contra-ataque. O contra-ataque deles é rápido. Eles têm um contra-ataque rápido. Não, eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer antipática, mas eu não me surpreenderia se o Brasil ficasse fora. Não, também não. Eu já não. Olha, e não me surpreendo com nem o Peru ganhando do Uruguai, nem a Venezuela ganhando o único jogo parelho mesmo, que se diz os dois têm o mesmo tamanho, é Chile e Colômbia. Nos outros tem favorito. Sim. Mas não dá para dizer que são favas contadas. Esse vai ser um jogo bom, Chile e Colômbia. E a Argentina é aquela bagunça, mas tem o Messi, né? Tem alguns jogadores diferenciados. Agora, o time da Venezuela, para mim... Tem uma figura, né? A Argentina tem uma figura que o Brasil hoje não tem, né? Exatamente, não tem. E aí, quando tem, faz bagunça. E em relação a Venezuela, para mim, foi a surpresa da Copa América. Tá jogando um bom futebol, né? E eu vi que a Venezuela tem esse time é base da seleção de sub-20, né? Mas é o que eles campeão têm. do mundo, que é o que eles têm. Eles usam o que eles têm de melhor. Bem ajustadinho. Vice-campeão do mundo, acho que eles foram, o campeão. Acho que foi campeão. Foi campeão ou vice? Não, vice. Vice, eu acho. Vice-campeão. Vice-campeão. Eu até tenho sugerido assim, que o Brasil tem algumas loucuras, tipo Vinícius Júnior, bota a jogar. João Pedro do Fluminense, bota a jogar. Né? Porque eu acho que nós estamos precisando Precisa renovar. Nós estamos muito amarrados a conceitos pragmáticos demais. Né? Futebol, tu tem que ter algumas coisas que são pragmáticas, mas outras não. De improviso. Tu vai lá, pega o jogador que tu não imagina, bota lá jogar. Bota o Guilherme Arana na lateral. Tu acha um cara bom, né? Assim exatamente. Tu acha um cara bom. Tu joga num grupo que já tá composto, bota lá jogar. Botar um Guilherme Arana na lateral. Na lateral, Então acho que o Cebolinha aí, precisou o quê? Precisou mover montanha para ser titular. Não tá pronto. Não tá e outra coisa, botaram a jogar pronto. Botaram a jogar pronto, o jogador teve que entrar, acabou com o jogo. No outro jogo também. E do David Neres ainda estava na frente dele. Estava na frente, isso que me impressiona. Essa teimosia. E ele surgiu de última hora. Quer dizer, pro Cebolinha não valeu. Ele é tão de grupo, o Tite é tão de grupo assim que ele não deixa nem quem tá estrelando jogar. Tão de grupo é um elogio, não? Sabe, eu tô pegando leve, né? Tão de grupo é um elogio. Mas ele conseguiu tirar o Neres da direita do Ajax e botou o Neres na esquerda. E o Everton na direita. Ele podia ter saído assim já, né? E aí ele podia ter alimentado os dois centroavantes, seja o próprio Firmino ou o Gabriel Jesus de uma maneira melhor. Claro. Vamos ao recado do nosso Luiz da Frigigold, porque são simplesmente as melhores panelas do mundo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde Frigigold. Hoje nós vamos falar sobre a sua alimentação. Você sabia, gente, que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador de problemas muito sérios de saúde. Não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que aquela gordura saturada faz aumentar o colesterol ruim, desenvolve diabetes. E olha, quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC por causa dessa gordura saturada. É por isso que nós estamos trazendo para você as panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Com essas panelas você vai poder preparar qualquer alimento que você imaginar, qualquer receita, sem nada de óleo. Carne, frango, peixe, omelete, panqueca, batatinha frita que as crianças gostam de comer. Agora, gente, foi muito importante falar sobre as crianças também. Hoje nós temos no Brasil crianças obesas muito cedo. É precoce, crianças acima do peso.
porque estão se alimentando muito mal. É por isso que hoje nós temos médicos, nutricionistas que recomendam as nossas panelas porque elas não usam óleo. Elas não precisam mais do óleo para você preparar o alimento. Por quê? Porque essas panelas foram desenvolvidas com 5 camadas de titânio com mármore. São 5 camadas para você poder preparar o seu alimento sem colocar nada de óleo. Olha que novidade a gente trouxe também. A tampa da panela Friggold vem com essa borda de silicone. Olha só. Então, se você deixar cair a sua panela, não tem problema nenhum. Não vai quebrar a sua tampa. Agora, gente, o legal é que as panelas Friggold também vão mandar para você um par de pegadores de silicone para cada panela. Cada panela você vai receber esse par de silicone. Para quê? Para você tirar a sua panela do fogão ou do forno também. Falando em fogão, você vai poder utilizar essas panelas para assar, para cozinhar qualquer alimento. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, não tem problema, você vai poder utilizar também, porque as nossas panelas da Friggold você pode usar em fogão de indução também. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. Nós temos o parcelamento no cartão de crédito, nós temos o parcelamento no boleto bancário e a gente tem ainda a opção de você poder pagar à vista e ganhar mais desconto ainda. É só você ligar 4003 4220, 4003 4220. Quer uma alimentação saudável para você? Quer uma alimentação saudável para sua família? É só você ligar 4003 4220 e adquirir as melhores panelas que existem. Panelas de titânio com mármore que dispensam o uso do óleo. Aí um detalhe importante, na hora da limpeza, só um papel toalha vai resolver. Não gruda nada no fundo dessas panelas. É por isso que fazem tanto sucesso assim. Basta você ligar 4003 4220, adquirir o seu conjunto completo, você vai receber o livro de brinde. Ligue já, 4003 4220. Tá aí, ó, a dica do nosso Luiz da Friggold. Vá ligando, 4003 4220, está valendo 2 anos de garantia, panelas que duram a vida inteira. Você vai ganhar em saúde barbaramente e não vai precisar usar uma gotinha de óleo, já começa a economizar. Até na limpeza, passou um papel toalha ali, tá brilhando outra vez. Já voltamos. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeto ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto Bello e Instagram, Galeteria Piatto. Estamos ao vivo também no nosso Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou SOS Empregador Doméstico, tudo junto, sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis, do amigo Domênico Vaca, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC. Materiais de construção. A sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. Seu Wilson manda prender, manda soltar aqui em Canoas. Quer dizer, tudo que você precisar para construção civil é na FAC. E a loja nova ficou lindíssima, né? Toda ela bem distribuída, toda ela organizada, ficou sensacional. Se você só conheceu a loja velha, não sabe o que está perdendo. Ficou 1000 vezes melhor. Já era bom,
preço sempre foi bom, né? Mas agora ficou espetacular. E agora, próximos passos, Luísa? O primeiro passo, na verdade, é amanhã, último dia, o sócio não pode esquecer, dar sua sugestão de proposta para reforma estatutária. Sugerimos aí como pauta principal e martelamos nisso a cláusula de barreira zero. Depois disso vem a segunda batalha, né, depois dos trâmites, que é pressionar os conselheiros, pressionar o conselho para que essa proposta, né, seja aceita, enfim. E aí a gente precisa reciclar, né, o conselho, e é só dessa forma que a gente vai conseguir fazer isso. O Inter um dia vai ter cláusula zero, Miola? Olha, é que a gente torce que sim, mas como diz o ditado, né? Há quantos anos já se fala isso, né? Faz... Agora é que vocês estão martelando um pouco mais. Faz tempo. Acho que começou justamente com a gente, depois com o apoio do SIC, né? Alguns que apoiaram, depois pularam para dentro da gestão. Né? Hoje não sei se querem ou não querem, mas está mais para não querer do que para querer. Estão quietos. Estão quietos, né? Estão na situação, né? Aquela só espreita, né? Qual é o posicionamento do povo do clube? Também a favor? O povo do clube, na realidade, está sempre espiando. O Rodrigo Navarro me disse que lá atrás, e até mandou uma publicação deles, eles que propunham cláusula zero. Mas por que agora não se engajam, então? Tinha isso na proposta deles na campanha. Inclusive, eu ouvi falar que, assim, silenciosamente nessa reforma estatutária, eles iriam colocar entre várias propostas alguma coisa de cláusula de barreira também. Só que não tem foco. Não é uma coisa que é engajada como nós, porque realmente a gente luta por isso porque nós acreditamos nisso. Mas eu até vou dizer assim para ti, se por acaso entrar, e eu acho que politicamente, muito mais politicamente, do que uma situação de defesa interior, porque toda e qualquer atitude deles ela é medida no reflexo político. Tá? Então, se o reflexo político for bom, talvez eles lancem também uma situação de cláusula zero, diferentemente da gente que tem intrínseco nisso como uma das plataformas de mudança e oxigenação do Conselho. Mas se houver, que bom. Que bom para o Internacional. Exatamente. Se houver, que bom para o Internacional. Se o clube vai ter ou não cláusula zero, a gente vai ver e vai ver o que os conselheiros vão fazer juntamente com a comissão estatutária. A comissão estatutária ela é composta por conselheiros de vários movimentos. E aí que mora o problema de como essa comissão estatutária vai definir pauta a pauta. O que ela vai considerar destaque? Porque não é o conselho que considera destaque. Quem considera destaque é a comissão estatutária. Então, essa é a grande briga. Então, quando tu tens um conselho deliberativo que é majoritariamente de um movimento, onde os outros movimentos compõem politicamente, historicamente, tu tem muito mais dificuldade de fazer que uma cláusula zero entre em destaque do que não entre. Então, é uma coisa que foge da gente. Quem é que decide? Se ela vai à votação e foi para destaque, depois o associado é feita a chamada, não como aconteceu alguns anos atrás, quando o presidente do Conselho Deliberativo fez uma chamada em cima da hora, definiu uma reforma estatutária do jeito que passou de roldão e algumas coisas foram votadas em cima da hora e foram lá votar 2.000 sócios. A gente quer publicização disso. A gente quer que o associado saiba o que vai ser votado. Que é a vida do clube. A gente quer que o associado compareça. A gente quer esse empenho que se tem dentro da votação para presidente, onde se coloca as urnas para votação por internet, que esses associados do interior saibam também que existe uma votação para mudança estatutária. Que se explique isso, que a TV Inter dê espaço para quem defende determinado tipo de situação de alteração estatutária, chegue no interior ao associado através da TV Inter. Depois do recado da Lagoa Cortada, que é simplesmente o contato com o paraíso, o Pimpo Contursi vai nos dizer quanto ele acha que vale o Everton.
Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, estamos de volta com a nossa mensagem da Lagoa Cortada. Só repete o telefone aí. Aí, já pode ligar para o João Laíre que vai sair o negócio. Tem comentários aí já no Facebook do Cadeira. Realmente as pessoas querem mudança, né? O tempo é de mudança. O tempo é de ter coragem de fazer as coisas. É necessário. A reforma estatutária internacional podia ter sido pioneiro na reforma estatutária anterior. Nós trouxemos e apresentamos em pesquisa, e aí tu falas que a gente estudou, nós estudamos a fundo o estatuto do Flamengo, trouxemos para o internacional, adequamos algumas coisas e apresentamos. Passou nada. A reforma estatutária do Flamengo foi pioneira, é excelente. O Bahia fez depois e nós estamos aí grameando, esperando. E era um time que era pioneiro. Esperando o tempo passar. Então é isso. A situação da categoria de base, chamada pela Nobel PES, esperamos que melhore, né? A gente acha. Pipo, quanto vale o Everton? Olha, Rec, eu acho que ele vale 50 milhões de euros. Eu acho que é o valor que vai chegar. Que se chegar nesse valor, o Grêmio vende. Aí é o maior negócio do Brasil. O Vinícius Júnior é 45. Se ele arrebentar... Isso, a tendência qual é? Ele arrebentar na Copa América agora. É isso aí. E aí, eu concordo contigo. O Brasil sendo campeão, ele arrebentando, 50 milhões de euros ele está vendido. Eu acho que esse é o valor. Que está na cabeça do presidente da Combildo. Eu acho que esse é o valor. E é a Arena. É a compra da Arena. É a compra da Arena, é a reforma do CT, a construção do CT Eldorado para a base. Já garantiram isso? Não garantiram, mas é uma das sugestões que eu ia dar. Internacional a gente cobra. É uma das sugestões que eu ia dar. Investir na base, porque o CT Eldorado precisa ser o centro de formação do Grêmio. O Miola bate nisso há muito tempo. É inacreditável que se invista tão pouco nas divisões de base. É inacreditável. Não tem cabimento. Porque é onde dá dinheiro. Exatamente. Agora mesmo o Iago está ajudando a pagar as contas. O Iago, que era tão contestado. O Rogerinho, que foi vendido por Rogerinho. Veio 15 milhões o Rogerinho. Bom, só falta nós chegarmos à conclusão que a administração pífera que está pagando as contas do Inter. Pois é. Os jogadores são daquela época. Senão tem problema de captação no atual. Tem 4 anos de problema de captação. Valeu, Luísa. Valeu, Miola. Valeu, Pipo. Valeu, boa noite. Até amanhã às 19 horas.